Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma tarde de estudo, nossa querida Casa de Maria. Hoje nós estaremos com o nosso grande amigo Carlos Emanuel, de Miguel Pereira. Estará conosco falando sobre a reforma íntima, um tema muito importante para todos nós. E para a gente dar início ao nosso estudo, à nossa palestra, nós vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é a mensagem prosseguindo. Prossiga para o alvo. Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte, de passagem, ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes, por vezes, que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não mais é verdade. Basta jornadeeis corajosamente adiante e buscando expressar-te em novas formas. Reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás, então, que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram à marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude e a ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. No como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. E após essa mensagem, que possamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia, agradecendo primeiramente a esta oportunidade maravilhosa da vida, da existência, e agradecendo a oportunidade do dia de hoje, a oportunidade desse estudo, dessa palestra virtual, ao qual tem beneficiado muitos corações. Agradecemos imensamente essa oportunidade bendita de estarmos aqui unidos com um só pensamento, com um só sentimento, que é do bem e do amor. Agradecemos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e a nossa querida mãe, Maria de Nazaré, patronesse de nossa casa. Pedimos ao Pai que abençoe a todos esses irmãos e humanidade, abençoando o lar de cada um dos irmãos que aqui estão conosco conectados e abençoando e amparando o nosso companheiro Carlos Emanuel, que trará para nós os seus estudos, as suas pesquisas, as suas reflexões para contribuir com cada um de nós na tarde de hoje. Que essa paz, que esse amor envolva os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, amigo. Então, se você quiser desconectar, acompanhar pelo Face agora, Fred, tá? Vou daqui, Tá ok. vou tocar em diante, então, tá? Obrigado, querido. Um bom estudo. Obrigado. Então, boa tarde a todos, amigos, amigas, nessa oportunidade de estarmos estudando mais uma vez juntos. O nosso tema de hoje, a renovação interior, que trata da lei de progresso. Essa temática na doutrina espírita ela é muito importante. Bem compreendida, ela nos ajuda a dar um salto. Faz com que a gente possa realmente aproveitar muito a encarnação. Tem temas que eles têm essa propriedade de nos ajudar a implementar na vida recursos e entendimentos que vão ampliar o aproveitamento da encarnação. Então vamos passar.
a questão 919 do Livro dos Espíritos, que aborda essa questão e ela fala que é sobre a reforma íntima e que ela fala, Kardec, então, com essa preocupação, pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. Então, a preocupação do aproveitamento com a encarnação. É o que Kardec, nessa hora, nessa pergunta, ele está tentando verificar uma resposta junto aos espíritos que pudessem nos ajudar a gente colher o melhor da atual encarnação. E eu queria que vocês prestassem atenção que ele usa aqui o arrastamento do mal. Mais à frente um pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que vocês prestassem atenção à forma com que ele coloca, as palavras que ele coloca, arrastamento do mal. E aqui, Santo Agostinho, que responde a ele, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ele invoca aqui o conhecimento ancestral, né? Já nos falando que já desde tempos remotos o Cristo vem investindo na humanidade, enviando seus avatares, enviando esses espíritos que vêm com uma tarefa de preparar todo o terreno para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Então, já dizendo que esse conhecimento já está entre nós há algum tempo, falando sobre a necessidade do ser se conhecer. Que isso, então, o autoconhecimento faria com que a criatura pudesse ter domínio das suas decisões, mais amparadas no sentido de ter mais correção, tomar atitudes que o levaria a ser mais feliz, e certamente essa felicidade nos aproxima cada vez mais do Pai, porque o caminho da perfeição nos aproxima do Pai, isso nos traz um estado de felicidade interior, íntima, que nos impressiona. Sempre que a gente faz alguma coisa boa, uma grande alegria nos invade. Então, continuando essas reflexões, a gente vai observar que no templo de Delfos, né, que já é de conhecimento de todos, havia uma inscrição. Essa inscrição, Sócrates foi quem deu continuidade a esses ensinamentos e foi difundindo isso à frente nos seus ensinamentos, em que Platão deixou depois tais ensinamentos. E na entrada do templo de Delfos existia então essa inscrição que dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. O que a palavra que a gente poderia sintetizar essa frase chama referencial. Então ele está tentando nos chamar a atenção para que a gente possa observar quais são os nossos referenciais. Quando a gente fala de bem, de mal, de amigo, fala de amor, fala de virtudes, o que a gente entende? Qual é o referencial que nós temos por cada palavra, por cada sentimento? O quanto esse referencial é realmente comprometido com aquela palavra, com aqueles valores, aqueles sentimentos, né? A gente, para refletir sobre isso, observa-se muitas vezes, já ouvimos falar, pessoas que cometeram crimes e falaram que era pelo amor, né? Então a gente percebe que esse referencial ele está distorcido. Então há da criatura se entender, se estudar, se conhecer, para estar valorizando os seus referenciais, percebendo se eles precisam de um ajuste ou não. Porque a palavra amor, pela palavra só, sem a quantidade certa de sentimento, sem a quantidade certa das vibrações, dos atos e das atitudes, ela pode ir um referencial de quase 0 a 100, não é? Então, não é só a palavra em si e o que ela representa, mas a quantidade de valores que essa palavra representa e que nós implementamos em nossos atos
em nossas atitudes. Bom, aí eu pego aquela palavra lá que Kardec usa, arrastamento do mal, para a gente poder, ampliando, e aí vem a questão do conhecimento, ampliar os nossos entendimentos. Bom, felicidade química. Nós sabemos que o nosso corpo físico, ele tem também toda uma estrutura que traz, através da evolução biológica, de compensação. Quando nós fazemos alguma coisa certa, alguma coisa que nos satisfaz, nós geramos alguns hormônios, entre eles a dopamina, a serotonina, a oxitocina, as endorfinas. E esses hormônios, eles nos causam uma sensação de prazer. Isso é um sistema de recompensa. Bom, com o entendimento de que é o espírito que tem que tomar as atitudes para que ele possa produzir resultados das suas atitudes e sentir prazer, quando nós temos atitudes equivocadas e não fazemos as coisas certas, sentimos automaticamente uma certa angústia, uma certa tristeza, uma certa depressão, porque não produzimos esses hormônios que nos causa esse estado de satisfação e de êxtase, correto? E aí o que nós vamos perceber? O espírito, né, como nós temos o conhecimento da doutrina espírita, é criado simples e ignorantes com o propósito de ser feliz e alcançar o Pai. Então nós aprendemos que a felicidade é o nosso destino. Todo ser é criado para ser feliz. Então é inato na criatura o desejo de ser feliz. Só que nos momentos mais primitivos de nossa vida, nós ainda não sabemos como. E vamos começar a procurar respostas. E aí eu trouxe esse slide para a gente falar um pouquinho disso, sobre algumas armadilhas que acontecem nesse sistema de compensação. Por quê? Vou usar assim um exemplo, tá, descomprometido, não estou falando de ninguém, mas situações que a gente sabe na vida a vida. Aí, um relacionamento familiar. Uma pessoa, ela não consegue, então, encontrar dentro do seu lar a felicidade, a harmonia. Então, o seu lar está muito conturbado por sentimentos, há muita briga entre o casal, discute-se. O que acontece? O lar começa a ser um ambiente onde a criatura não produz os resultados que ela deseja para encontrar a felicidade. E aí nós vamos observar que essas pessoas, se sentindo infelizes, vão procurar a felicidade em outro lugar. Então nós observamos, por exemplo, assim, algumas atitudes, assim, um companheiro que chega em casa, ele não está se dando bem com a esposa, o que ele faz? Ele vai para a rua, senta num bar e começa a beber cerveja. A cerveja, ela tem essas propriedades que criam essas dopaminas, essas serotoninas, e aí começa a acontecer uma felicidade química. Olha a reflexão que eu estou tentando produzir. O que a gente vai perceber? Que esse indivíduo, não conseguindo encontrar a felicidade através do seu relacionamento doméstico, ele vai buscar essa felicidade de outra forma. E buscando essa felicidade, ele às vezes cai. Por exemplo, uma pessoa que não tem tranquilidade, não tem paz, vai para o calmante, tantos que vão para drogas, outras. Eu participei de um treinamento que falava sobre a dependência química e o orientador dizia, olha, ninguém é dependente de uma droga. Por quê? A hora que aquela droga não está mais fazendo efeito, ele vai aumentar a quantidade. Quando ele aumentar a quantidade e não produzir mais efeito, ele vai para outra droga. E depois ele vai para outra, para outra. Toda vez que aquela droga não está produzindo os efeitos, ele vai para outra, para outra e para outra. Isso, para mim, me ajudou muito a humanizar a pessoa que é dependente. Por quê? Lá no fundo, queridos, a gente vai observar que a pessoa está em busca da felicidade. Ela só não sabe como.
E como nós vivemos num mundo ainda com valores muito materializados, essa armadilha da felicidade química, ela tem nos acompanhado muito. Então, a pessoa não consegue encontrar prazer nas coisas simples do cotidiano, às vezes ela usa todos esses recursos que a química pode lhes oferecer. Então, observam que a gente, quando passa a entender o nosso próprio corpo, como ele reage, como nós estamos criando dependências químicas em nós mesmos, né? Para ser feliz, você precisa daquele hábito, por quê? Porque ele está te condicionando a você construir uma estrutura química que vai te dar prazer. Mas o que acontece? Você vai, faz um churrasco, bebe a sua cerveja, ri, brinca, naquele momento sobre o efeito daquela química. Mas amanhã, quando você acordar, o problema que está lá, que você não consegue encontrar felicidade na sua vida, ele vai estar lá para você resolver. E aí o que acontece? A pessoa vai cada vez mais tentando fugir de lidar com os problemas, as circunstâncias difíceis da vida, vai empurrando o lixo para debaixo do tapete, usando a química do corpo para poder se enganar e dizer que é uma pessoa feliz, mas com uma alma toda desestruturada, sem querer encarar de frente as suas deficiências e os problemas que aquilo pode lhe causar. Continuando então, a gente vai pegar o texto Viajantes no Tempo para a gente entender o quê? Vamos lá, no primeiro livro de Samuel 7,12 tem a passagem: Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. O nosso subconsciente é a soma de todas as nossas experiências, de todas as nossas reencarnações e dos intervalos entre elas. André Luiz. Aí eu faço um comentário para a gente desenvolver. Nunca somos isentos ou neutros. Valores e conceitos nos trouxeram até aqui. Bom, a gente é hoje a soma de tudo o que nós fomos no passado. Então, muitos hábitos que nós temos, a nossa primeira atitude, a nossa primeira movimentação numa direção, sempre que buscamos resolver alguma coisa daquela mesma forma, são construções que a alma traz do passado. Nós não começamos do zero, porque a gente tem que pensar, a doutrina espírita nos fala que somos espíritos imortais, que o espírito não nasce junto do corpo. Mas a mente também não. O ser imortal que se manifesta através da mente, que é a inteligência primordial, ela tem todo um aparato de experiências do passado. Então, quando a gente vai observar, a gente fica tomando mesmas atitudes, os mesmos atos que tivemos em reencarnações passadas. Então, perceber isso. Como viajantes do tempo, a gente precisa entender que o que somos hoje é a soma de tudo que fomos no passado e que precisamos trabalhar isso num projeto de reforma. O projeto de reforma é mais difícil do que o projeto de construção. Por quê? Quando a gente vai construir, você tem que reconstruir, você tem que desmanchar a construção que você tinha naquele lugar, os valores e os conceitos, tirar, limpar todo o terreno e depois vir construir um novo imóvel, ou uma nova consciência, um novo valor. Então é muito difícil esse processo, porque nós temos que lutar contra hábitos que nós temos há várias reencarnações. E aquilo está tão entranhado que a gente, quando vê, fala assim, ah, meu Deus do céu, não devia ter feito. Ah, meu Deus do céu, não tinha falado. É o primeiro momento onde a consciência já amplia o seu entendimento, mas nós estamos ainda no hábito das atitudes passageiras do passado. Bom, como ele invocou lá o conhecimento ancestral, a gente tem na humanidade muitos valores já que nos falam sobre isso. E aí, nesse título desse slide, Construindo Metas. Buda fala, não viva no passado, não sonhe com o futuro, concentre a mente no momento presente. Então ele traz para a gente uma forma de nós nos organizarmos para lidar com essas questões. Então, olha só, nós
não podemos viver no passado, fica fazendo sempre a mesma coisa que nós fizemos. E esse passado é um passado remoto espiritual, longínquo, porque senão a gente fica repetindo coisa de velhas encarnações das encarnações atuais. Não sonhe com o futuro. Quer dizer, amanhã eu faço isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu começo esse projeto, amanhã... Então, a gente está, né, pensando no futuro, sonhando, porque é um sonho, nada que se realize está apenas no campo da fantasia, do projeto. Então, não podemos também ficar sonhando com o futuro, porque esse futuro só vai acontecer se concentrando nos projetos presentes. Então, o momento presente, a encarnação presente, os espíritos nos falam da bênção da encarnação, que a gente chega aqui e não tem ideia da dificuldade que foi achar uma vaguinha, não é? Uma estrutura familiar para nos receber, e a gente ainda continua muito desvalorizando a cada minuto da encarnação pelo potencial que ela tem. O momento é o agora. O momento é o hoje. As decisões precisam ser tomadas hoje. Continuando, o efeito manada. Tá? Qualquer tolo inteligente consegue fazer coisas maiores e mais complexas. É necessário um toque de gênio e muita coragem para ir na direção oposta. Isso é uma reflexão que está num livro desse Schumacher, né? Ele aborda aqui que não é preciso muito esforço para uma vida útil. Que a gente vai, e a gente já reconhece, vai perceber nessa afirmativa que eu quis trazer, para que a gente percebesse que assim, você ir contra valores reencarnatórios, hábitos de muitas vidas que você foi construindo, é uma dificuldade enorme, porque aquilo é parte de você já há muito tempo. Então, fazer o que as coisas, aquilo que já é natural, que já é comum do dia a dia, é muito fácil, porque já está entranhado. Até aqui ele trata de questões sociais, os hábitos sociais. Né? Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem um hábito desregrado, por exemplo, a gente falou da cervejinha, eu aqui não estou fazendo nenhuma crítica, tá? Eu só estou querendo dizer sobre as reflexões. Então, por exemplo, se a gente precisa da cerveja para ser feliz, para ficar alegre, tem alguma coisa errada. Então, se, por exemplo, você fala assim, eu estou bebendo muito, eu não quero beber, e você continuar frequentando aquela roda de amigos que toda semana junto de você tinha o hábito de tomar aquela cerveja, vai ser muito difícil. Por quê? Porque aqueles hábitos que já estão no grupo social, já estão no seu comportamento, eles vão te convidar a todo instante. E aí vai ser preciso um esforço hércules para essa transformação, essa modificação interior dos hábitos, da reformulação. É uma briga de você contra o mundo, vamos colocar assim. É claro que eu quero que vocês tenham um entendimento filosófico a todo esse questionamento que eu estou falando. Nós vamos brigar contra tudo e contra todos os hábitos e atitudes que temos já formados em nossas vidas. E aqui trago ainda duas reflexões que falam sobre isso também. Por exemplo, o próprio Buda. Por mais que na batalha se vença a um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias. Vocês vejam, né, o conhecimento ancestral, esses valores, esses conhecimentos, a humanidade já vem recebendo ao longo de tanto tempo para a gente estar percebendo isso. Lutar contra si próprio é muito mais difícil, porque a gente, só hoje, não vou fazer mais isso não, eu tomo cerveja todo dia, mas eu paro a hora que eu quero, não é? A gente conhece esse tipo de atitude e de comportamento. E mais uma vez, meus queridos, falo a título de reflexão, tá? Não estou fazendo crítica, respeito com todo carinho as pessoas que optam, por exemplo, que gostam de tomar a sua cerveja. Tudo é digno dentro dos valores e dos princípios do equilíbrio que a gente deve implementar, tá?
E Eisler também coloca, essa palavra é dada a ele, mas na verdade foi Rita Mãe Brown que falou isso primeiramente nos idos de 1800 e pouco. Ele diz, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Né? Então você todo dia faz a mesma coisa e acha que amanhã vai acordar um dia diferente. Como isso eu converso muito com os companheiros do Ideal Espírita, do Movimento Espírita, às vezes a gente ouve uma palestra linda, maravilhosa, ou lê um livro, aquilo nos comove profundamente e brota dentro da gente um grande desejo de nós nos transformarmos, e a gente deita com aquela decisão que amanhã não vai fazer isso, que amanhã não vai fazer aquilo, e depois no outro dia a gente acorda e descobre que não é tão fácil quanto pensávamos, mas também não é possível. Vou voltar no final um pouquinho a esse tema. Onde está o teu tesouro? Então, Sócrates era o chato que ninguém quer por perto, afirma o filósofo Robert Roland Smith, autor de Breakfast with Socrates. Esse autor, ele está dizendo para a gente, levantando uma questão, né, dizendo que as pessoas que procuram ter um senso crítico, ser disciplinadas, ser virtuosas, no mundo de hoje, vai passar por chato. Vai passar por uma pessoa que quer ser melhor do que a outra. Por quê? No hábito comum do cotidiano, é muito natural que o grupo social ele queira que as pessoas se igualem em atitudes, em comportamento, para que ninguém possa, então, fazer nenhuma crítica ou, então, ter uma atitude que possa ser superior a isso. Eu tinha um amigo que fazia palestra lá na casa de João Batista, que já desencarnou, um amigo muito querido, que ele usava uma frase, uma colocação, ele sempre dizia assim, olha, toda pessoa que ela é desonesta, ela gostaria que todo mundo fosse desonesto para justificar a sua desonestidade. Por quê? Porque se todo mundo é desonesto, eu não vou responder por isso, é prática comum de todos. Então, sempre que nós buscamos uma atitude superior, a gente vai encontrar a resistência do mundo, da sociedade, daqueles que querem permanecer naquele comportamento. Que, mais uma vez, merece o nosso respeito, são espíritos livres, responderão perante a lei do progresso cada um a seu tempo, mas o que a gente não pode fazer é que, a título de que todo mundo faz isso, eu posso fazer também, a gente está marcando o passo. Tá? Então, esses slides, eles trazem essa proposta de reflexão do passo a passo sobre a reforma íntima e situações que nós precisamos lidar. Bom, o bem e o mal ainda. Vocês estão vendo que eu estou trazendo muito o conhecimento ancestral desses grandes espíritos que passaram na humanidade, justamente para nos alertar de que o trabalho do Cristo é milenar. Já há muito ele vem enviando esses mensageiros, deixando para a gente esses conhecimentos, e hoje, para nossa felicidade, a doutrina espírita vem sintetizando isso. Como Kardec era um grande pedagogo, ele organiza esse material de forma pedagógica a nos ajudar. Mas são conhecimentos que a humanidade já tem, e aí nos chama a atenção mais uma vez, pelo que nós já estamos lidando isso em outras encarnações, e hoje a gente reconhece que a humanidade, o próprio Cristo, há 2000 anos atrás, esteve com a gente, e ainda até hoje o Evangelho é um tema muito difícil em nossas vidas. E ele fala, o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Aqui vem uma questão de fraternidade. Qual a questão da fraternidade? Quando nós vemos uma pessoa fazendo alguma coisa errada, o problema não é a pessoa. Todo espírito é criado simples e ignorante. Ele está vivenciando o limite das suas imperfeições. Às vezes a gente fala assim, mas será que ele não está vendo? Ele não pode fazer isso.
ele não está vendo. Ele pode fazer por causa do livre-arbítrio. Ele só vai responder pelas suas atitudes. E aí nos leva a um aspecto de fraternidade, quando a gente percebe que a gente tem que ajudar aquele indivíduo e não virar as costas para ele. Ah, não falo mais com fulano porque fulano faz isso. Nós estamos deixando a ignorância lá tamanha quanto ela é, não estamos ajudando aquele espírito que é nosso irmão, que é filho de Deus também, que só está tendo aquele tipo de atitude porque não enxerga outras perspectivas. Não é dever dos irmãos mais velhos, dos espíritos mais velhos, ajudar os mais novos? Como que isso funciona? Na transferência de experiência, na transferência de conhecimento. E para isso nós não podemos nos afastar das pessoas. Nós não podemos nos isolar. Por que Jesus, quando encarnou, esteve entre as prostitutas, os homens de vida fácil? Ele não afastava ninguém do seu relacionamento. Porque aqueles são que precisam dos seus ensinamentos. Ele diz, não vim pelos bons, os bons não precisam de mim. Vim pelos doentes. Então, perceber, queridos, que na nossa vida, no nosso dia a dia, você às vezes reencarna numa família para se reajustar com um espírito que você tem dificuldade a várias reencarnações. Ele está ali do teu ladinho para você fazer as pazes e se acertar com ele. E você, numa atitude equivocada, num dia, cria uma inimizade e nunca mais fala com ele. O que vai acontecer? Vai reencarnar na próxima reencarnação para fazer aquilo que você não fez. E aí perde-se uma reencarnação inteira por causa de um gesto de orgulho, um gesto de vaidade ou de incompreensão dos ensinamentos que a espiritualidade nos oferece. Continuemos. Eu sei que vocês muitos já ouviram, né, essa passagem, como eu fiquei inspirado quando eu comecei a preparar o estudo nesse conhecimento ancestral, falando, né, do Cristo já trabalhando para nos ajudar. E tem essa passagem que eu gosto muito também, que dá um outro enfoque para essa questão da reforma íntima, que conta uma lenda que certa noite um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro de todas as pessoas. Então eu vou contar, a maioria já deve saber, mas para aqueles que estão nos acompanhando, então diz que dentro de todos nós existem dois grandes lobos. Um negro, violento, mau, perverso, e o outro branco, sereno, com muita paz, com muita tranquilidade, límpido como o raiar do sol. E aí, esse avô fala para o seu neto sobre esses dois lobos e fala, eles estão lutando dentro da gente todos os dias, uma luta feroz um contra o outro. E o netinho, então, prestando atenção naquela história, fica curioso e pergunta, mas vovô, e quem vence essa luta, vovô? E o avô vira para ele assim, aquele que você alimentar. Então, nós trazemos em nós o histórico de imperfeições do passado, que poderíamos chamar desse lobo mau. E trazemos também a intuição, a benevolência dos nossos companheiros espirituais, o conhecimento através dessas obras, dessa doutrina espírita, que poderíamos dizer que é o lobo bom. E aí, nessa luta que existe dentro da gente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quem vai vencer? Aquele lobo que a gente alimentar. Então, a pergunta, trazendo isso para um pensamento filosófico em nós mesmos, vamos perguntar quem estamos alimentando, cada ato, cada atitude minha, meu comportamento, a minha forma de agir, a minha forma de falar, os sentimentos que eu manifesto, qual o lobo que eu estou alimentando em minha vida? E aí, tomemos as decisões necessárias para fazer esses ajustes, que com o tempo a gente vai alcançar essa limpidez espiritual, essa grandeza espiritual, a partir dessas aquisições e do entendimento desses valores. Bom, estamos já chegando ao final do nosso estudo, desta oportunidade.
E eu queria falar com vocês então sobre o guia e modelo, né? Nosso Mestre Jesus. Falar sobre Jesus como guia e modelo, a gente precisa levantar alguns aspectos. Por quê? Jesus é um espírito de uma hierarquia muito grande. Então, se a gente dizia assim, bom, a partir de hoje eu só vou fazer o que Jesus fez. Amanhã você vai acordar e vai descobrir que não dá. Porque Jesus é um espírito ainda muito distante em nível de perfeição. E a gente tentar esticar a mão longe demais, a gente não vai conseguir alcançar. Temos que, então, dar a esse entendimento em nossas vidas o entendimento do modelo. Cristo é o modelo completo, pleno para onde nós caminhamos. Agora, é preciso compreender que essas conquistas vão ser diárias. É um dia após o outro, um problema de cada vez, uma imperfeição de cada vez, lutando com elas com calma, com paciência, para que se alcance esse estado que é o estado do próprio Cristo. Às vezes, a gente não percebe, por exemplo, o Evangelho. A doutrina nos fala muito do estudo do Evangelho, do estudo, por ser o cristianismo redivivo, nós estudamos muito as atitudes, o comportamento, os ensinamentos de Jesus. Vamos pensar de forma prática por quê? Veja, se Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve sobre a face da terra, quem seria aquele a dar a última palavra? Quem seria o Espírito mais preparado? Às vezes eu falo assim, olha, conselho de pai, de mãe, de padrinho, de tia, é muito bom, é muito importante. Mas vai lá no Evangelho e procura ouvir o que Jesus fala. E se você perceber que eles estão te ensinando alguma coisa que vai contra os princípios de Jesus, critica-os, porque certamente Jesus é um espírito que tem uma condição de dar a última palavra. E aí perceber a importância do Evangelho. O estudo do Evangelho. Por quê? Porque nós tomamos atitudes diariamente, momentaneamente. Então, diante de um ato, de um fato, você não vai parar e falar assim, peraí que eu vou lá ler no Evangelho para ver o que o Evangelho fala para que eu possa tomar essa ou aquela decisão. Não, a gente toma decisões instantaneamente. E quando você tem em seu arcabouço mental, em seus valores éticos, todo esse conhecimento do Evangelho, quando a gente estuda, né, de forma precoce, para que antes que o problema aconteça, a gente já saber como vai lidar com ele, a gente vai errar muito menos. A gente vai ter muito mais facilidade de acertar. Por isso o estudo do Evangelho, porque Jesus é a última palavra, é o Espírito, não é? Que tem condições de dizer para a gente, ó, faça do jeito que eu estou te dizendo, que no final tudo vai dar certo. E às vezes a gente não percebe essa colocação. Então aqui em Mateus 15:8 nós temos, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. E a gente vai observar que assim, não adianta você ter uma relação com um livro de papel. Com as palavras que estão ali, você lê, aquelas palavras são lindas, são maravilhosas, mas quanto daquilo vai em atos, em atitudes, em sentimentos, em pensamentos na nossa vida? É muito importante a gente ter esse entendimento. E a reforma íntima, ela fala justamente disso, de substituição de atos. Vamos tirar o quê e vamos colocar o quê? Essa é uma coisa muito importante. Eu lembro, todas as vezes, tem alguns temas que nos chamam a atenção, nos fazem recordar de coisas do passado. Para a gente encerrar, quando alguns amigos na casa de João Batista, né, essas festas juninas que temos,
eu frequento a casa de João Batista, alguns amigos às vezes querem fazer aquela homenagem, a gente vê as festas de rua, e cocadas, doces. Eu, particularmente, eu acho isso uma coisa meio que equivocada. Eu brinco com meus companheiros, eles não gostam, eu acho meio equivocado. Olha, João Batista era tão austero, que ele vivia no deserto comendo mel e frutos silvestres. Era uma pessoa rigorosa em princípios, em valores. Então, como que eu vou fazer uma homenagem para João Batista e vou botar uma mesa cheia de bolo, de doce? Eu brinco que temos o direito, mas não vamos falar que a festa é de João Batista. A festa é nossa. A festa é para nos alegrar, para nos fazer feliz, não é ele. E aí, essa questão de guia e modelos, queridos. Se você tem um mestre, né, João Batista é meu mestre, então implica em eu ser uma pessoa disciplinada, procurar ser uma pessoa ética, uma pessoa comprometida com os valores que João Batista representa. A casa de Maria, quais os valores que Maria representa? Porque senão a gente fica, mãezinha querida, boazinha, cuida de mim, eu sou tão pequenininho. Mas nós temos que fazer o quê? O que Maria fazia. Cuidava dos doentes, dos aflitos, dos necessitados. Então, nesse momento, nós estamos vivenciando de verdade o ideal do guia, do modelo. Estamos homenageando esses nossos patronos, fazendo em nossas vidas aquilo que eles fizeram na vida deles e pelo qual foram reconhecidos como espíritos eternamente elevados e juntos ao Cristo, trabalhando pela nossa humanidade. Chegamos então ao final, agradeço o carinho de todos vocês, pedi ao Fred que pudesse fazer então a prece de encerramento, vou convidá-los para que a gente possa fechar os nossos olhos, para que as coisas do mundo material não nos chamem a atenção. Olhemos para o alto e na imensidão desse universo, na presença de Deus, desses espíritos elevados, vamos mais uma vez rogar: Senhor, precisamos tanto de ajuda, Mestre querido. São tantos hábitos, Senhor, do passado, que às vezes temos tanta dificuldade até de discernir o que é bom e o que é ruim para todos nós. Mas ajuda-nos, Mestre, fazendo com que a nossa intuição possa cada vez mais nos ajudar à sintonia perfeita com esses benfeitores, a esses espíritos amigos que sempre estão a nos inspirar, a nos soprar o caminho. Faça-nos corajosos para que, quando precisarmos tomar uma decisão difícil, mais benevolente, faz-nos corajosos e assim possamos aproveitar essa encarnação com a bênção de tantos que estão torcendo para que sejamos vitoriosos nesta oportunidade maravilhosa que é essa encarnação. Jesus nos abençoe a todos, queridos. Muita paz a todos.